Faltam 3 minutos para o meio-dia. Thaisa Barcelos agora com o presidente do Departamento de Água e Esgoto. Ele explica e aí você tenta entender por que ainda falta água na cidade, Thaisa. Pois é, Rodrigo, essa que é uma das dúvidas dos nossos telespectadores e a gente respeita muito vocês, nossa audiência. Esse aqui é o microfone do povo e são vocês que levantaram essa pergunta, né? Estava recebendo água normal aqui na Vila Falcão, no Terra Branca, na cidade de Bauru. De repente, o que aconteceu? A água faltou na torneira, né? Aí, essa pessoa, inclusive, que questionou a gente, foi consultar ali no site do DAI e viu que o rodízio continuava. E aí ficou na dúvida, nossa, mas o rodízio voltou na cidade? Eu estava recebendo água normal? Como é que a gente entende essa situação, já que hoje, segundo o próprio site do DAI, o nível de abastecimento da lagoa de captação, o nível da lagoa, está em 3,53 metros, quando o ideal são 3,20 metros, mas não está chegando água em alguns bairros. Vou entender tudinho, então, agora ao vivo com o presidente do DAI que está aqui com a gente, João Carlos Viegas da Silva. Presidente, boa tarde, obrigada por nos atender. Como é que a gente entende, explica para o nosso telespectador essa situação? Rodízio voltou, rodízio, na verdade, nunca parou? Por que teve água por um tempo na torneira e, de repente, eu fico sem? O que está acontecendo? O rodízio nunca parou. Houve um equívoco de avaliação de quem comentou esse detalhe. Nós estamos mantendo o rodízio pelo seguinte aspecto. O comportamento do Batalha mudou muito nos últimos tempos. As condições climáticas, por sua vez, também. Então, nos fez ser cautelosos e preventivos em relação às oscilações que o Batalha nos oferece. No dia a dia, quando nós fizemos o acompanhamento, nós temos como objetivo manter a normalidade do abastecimento da população. Quando há uma situação eventual, fazemos uma paralisação temporária para poder dar uma retomada do volume do Batalha para manter a normalidade de abastecimento. Não tem exagero de perda ou falta de abastecimento. Tem um celular apitando aqui, vamos parar ele para ver se ele para também de atrapalhar aqui a nossa entrevista ao vivo, Rodrigo. Olha lá, vai dar certo. Pronto, resolvido, é um despertador. Acontece entrevista ao vivo, e então só para ficar claro, o rodízio ele nunca parou, mas em algum momento o povo sentiu que sim, porque a água estava vindo na torneira, houve todo um trabalho do DAI, aconteceram chuvas também, né? Por que a água voltou com força, o rodízio foi aparentemente aí suspenso para a população que não sentiu esse rodízio? O que aconteceu aí nesse período? Não tem suspenso, não tem nada, tem só calma, vamos para calma, para cautela. Tem, assim, uma análise técnica, um procedimento técnico para poder atender da melhor maneira. Isso sim. Por exemplo, eu tive uma implantação de uma nova adutora, em substituição de uma antiga que estava bem deteriorada, e nós paralisamos das 9 até as 22 horas. Não houve um desconforto à população. E nós paramos agora num período menor, ontem, e alguns moradores sentiram. Só que nós estávamos com 0800, que houve normalidade da informação, não houve nenhuma solicitação de pipa, nós estamos com os pipas à disposição, tudo à disposição. Ou seja, o DAI está atento aos detalhes. Só que nós temos, assim, é uma rotina normal de comportamento do Batalha e nós temos que viver e conviver com esse comportamento dele e ter atitudes e ações necessárias para manter a normalidade. Isso, sim, é o ponto-chave do entendimento técnico. Então, para o povo que está acompanhando a gente, dá para garantir assim que vai ter água na torneira, ou eu fico de olho no calendário do DAI que está no site? Como é que eu me programo? Porque se está no dia do rodízio aqui, por exemplo, você entra no site do DAI e aí você vê lá que hoje está sendo abastecido o Grupo 1. Grupo 1 da Vila Independência, Jardim Ouro Verde, Parque dos Sabiás. Amanhã vai ser a vez do Grupo 2 receber água. Vila Falcão, Vila Alto Paraíso, Vila Industrial. Sou do Grupo 1 ali da Vila Independência, Jardim Ouro Verde, Parque dos Sabiás. Hoje, abri a torneira, está tendo água. Aí, ok, hoje é o dia. Mas se eu abro a torneira e não tem água nesse dia, como é que a população entende assim para se programar, né? Porque a gente ficou um período tendo água na torneira, mas o rodízio continua. Como que o povo se programa? Eu acho que essa é a mesma dúvida do nosso telespectador, para saber se vai ter água no dia que ele abrir ali a torneira. Para ter um entendimento bem claro, ótima pergunta. Eu vou tentar esclarecer. Nós não vamos jogar água fora.
Nós temos uma altura limite da nossa captação e nós não podemos despejar água fora. Então, o grupo 1 e o grupo 2, quando tem um volume bastante expressivo de água, nós atendemos aos dois grupos com normalidade. Se houver uma redução devido às condições climáticas, aí sim nós temos o procedimento, ou seja, a captação ela tem uma finalidade e um limite. Esse limite a gente tem que suportar. Eu não vou desperdiçar água bruta e vou tratá-la. E tratá-la eu vou distribuir. É o que nós estamos fazendo. Ou seja, é só técnica, só entendimento de procedimento dentro do padrão que o Batalha hoje está nos oferecendo. Ou seja, só que nós também temos que dar carinho ao Batalha, dar atenção ao Batalha, ou seja, conviver em harmonia com o comportamento dele. E o comportamento dele hoje está oscilando. Quando oscila, requer a nossa interferência para manter a normalidade. Então, para toda a nossa audiência entender, presidente, se o DAI considera necessidade de manter cautela, portanto, o rodízio por cautela está mantido por uma questão técnica de atender o comportamento do rio e, se tiver mais água, disponibiliza. Por cautela também, é interessante que a população acompanhe esse calendário de rodízio. E aí, se ligar a torneira no dia, que seria de falta, e ter água, ufa, ainda bem que tem água, porque está sobrando, entre aspas, e essa água não vai ser desperdiçada. Claramente falando, seria isso? Não, não seria isso. Seria de pouco diferente. Por que um pouco diferente? Não é que hoje vai ter água e amanhã não vai ter água. Não. Nós vamos informar quando houver necessidade. Ou como não houve necessidade na adutora que te falei anteriormente, que ficou das 9 às 22, e esse período ficou infinitamente inferior, ele parou das 9 até às 16 horas, ou seja, era um período inferior. Então, a anomalia aconteceu talvez porque alguém tivesse consumido um pouco mais de água naquele dia, ou coisa desse tipo. Não, o entendimento nosso, a reservação existe nas residências. O período que a gente para é suficiente para não haver perda ou carência de água na torneira das pessoas. É só isso. E, então, falando desse calendário que está disposto ali, vocês vêm divulgando quando realmente tem os problemas, né? Eu entendi essa questão da divulgação, então a população tem que ficar no site acompanhando todas as atualizações a respeito do DAI, mas com relação a esse calendário que fica fixado ali, dizendo que o rodízio ele continua, ele vai continuar esse calendário até quando? Esse rodízio oficial, ele continua na cidade até quando? Até as condições climáticas forem favoráveis para a gente nós temos o entendimento que podemos parar com o rodízio. Antes disso, nós mantemos a palavra cautela, que eu estou dizendo. Ou seja, para mim dar um bom atendimento à população, eu tenho que ter o preventivo. E o preventivo se requer o controle do comportamento do Rio Batalha. Havendo o controle dentro da normalidade, sim, mudaremos o procedimento. Hoje não, hoje nós vamos manter, porque é o melhor procedimento para hoje, para o atendimento à população com condições normais, é esse. E do que o DAI consegue prever dessas condições climáticas, com apoio aí da meteorologia, tem previsão de chuva nos próximos dias? Quando que vai ficar mais tranquilo? Nós temos acompanhamento 24 horas sobre isso. É importante a pergunta que fizesse, ou seja, nós estamos diariamente acompanhando as condições climáticas, vai chover, não vai chover, vai melhorar, vai ter a semana de chuva e as variações que ocorrem durante esse período das informações. Então, a gente está atento a tudo. Quando houver uma normalidade, fiquem tranquilos, o rodízio será cancelado. Caso contrário, continue dentro da normalidade para atender o melhor à população. Essa é a nossa finalidade, atender da melhor maneira. Muita gente recebendo parente nesse final de ano, as festas acontecendo. Como é que é o recado aí que o DAI passa para a população? Fiquem tranquilos, se houver uma necessidade eventual, pode solicitar o 0800 que atenderemos com pipa, mas é muito raro. Eu posso garantir e dizer a palavra controle. Está sob controle o atendimento. Posso garantir à população isso. Tenham tranquilidade, está sob controle. Nós não perdemos nenhum momento de ver como proceder e como agir da melhor maneira. Se houver uma necessidade eventual, que é o caso de ontem, para mim foi eventual e não que estendeu um grande grupo da população, esses casos, os 0800 já estavam orientados, os pipas já estão reservados para atender o melhor à população também, por sua vez. A
Aproveitando, então, que nós estamos aqui na presença do presidente do DAI, Departamento de Água e Esgoto da cidade de Bauru, engenheiro João Carlos Viegas da Silva. Rodrigo, enquanto vocês acompanham imagens aí, eu vou trazer atualizações a respeito de uma notícia que pipocou ontem nas mídias sociais e muita gente pode estar com dúvida a respeito disso. A prefeita de Bauru, Suelen Rosim, anunciou ontem à tarde o estabelecimento de uma parceria público-privada, uma PPP, para viabilizar a captação da água do Rio Tietê para suprir o abastecimento em Bauru. Então, de forma preliminar ainda, são previstos investimentos na casa de R$ 1 bilhão. Esse assunto foi apresentado durante reunião no Palácio das Cerejeiras, junto à Secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo. A secretária estava lá, Natália Rezende, e essa iniciativa prevê a implantação de uma adutora de 48 quilômetros e um sistema para otimizar a eficiência de 44 poços já existentes, além de 4 novas perfurações no chamado Complexo Val de Palmas. A ideia, conforme a Prefeitura, é manter o Departamento de Água e Esgoto na operação do sistema, gerindo contratos, preservando as atuais equipes, e essa PPP atuaria de forma concentrada na captação da água do Tietê, modernização dos poços e também substituição de redes. Esse projeto, de acordo com a Secretaria Estadual, integra o programa Universaliza, empreendido pelo governo paulista, o programa que elabora soluções regionais de saneamento. Ou seja, como a gente disse, é um assunto que está sendo colocado aqui na pauta de Bauru de forma preliminar, ainda em estudo, portanto, mas já vou aproveitar o presidente do DAI, na figura de engenheiro, para trazer para a gente um pouco dessa visão, ainda que preliminar também, a respeito desse assunto. Quando a gente fala do Rio Tietê, de captação da água do rio para abastecer Bauru, isso é possível? Falando de engenharia, de técnica, como que o senhor vê essa situação? A ação da prefeita Sueli foi perfeita. O Bauru precisa de atendimento de água superficial. Ela vai nos ajudar a amenizar a situação do Batalha. Entende? Eu acho importantíssimo esse empreendimento que vai ser feito, eu acho necessário, emergencial, tem que ser feito, porque temos de dar suporte ao nosso lençol freático, ou seja, diminuir um pouco a intensidade do uso dos poços que nós estamos usando. Ou seja, a Bauru tem que reverter a situação, passar para mais água superficial do que a água submersa. Ou seja, é uma atitude, uma ação extremamente muito boa para a população. A prefeita está muito correta na ação, endosso 100% o procedimento e a ação imediata para esse valor de investimento que se faz necessário para a cidade de Bauru. Com relação à PPP, vocês ainda estão tomando conhecimento de tudo isso? Sim, o conjunto da PPP, mas a modelagem dela, como engenheiro, falando como engenheiro, que nem tu citaste ainda há pouco, né, a modelagem é muito boa, ela é saudável, ela vem equacionar um equilíbrio normal do abastecimento de Bauru. Aproveitando, só para a gente justificar por que eu perguntei da técnica aqui, o senhor já rodou o Brasil inteiro tratando justamente sobre água em diversos estados aqui do nosso Brasil. Traz só um pouquinho para o pessoal conhecer a respeito da técnica e até a gente entende o porquê dessas medidas sendo tomadas agora no DAI com relação à cautela e segurança quando se fala em rodízio. É bem simples, eu vejo assim, eu vou falar no todo, né? O Bauru, vamos analisar o todo. Tanto o Batalha, os procedimentos que nós estamos fazendo conjuntamente com a prefeita, e ela está atenta ao sistema de abastecimento, é uma das grandes preocupações dela, nós atendemos melhor a população ao abastecimento. O Batalha vai ter uma série de ações complementares para poder melhorar o abastecimento. Essa complementação do Tietê vem só abranger a tirar dos poços artesianos que nós temos atualmente, eles são medidas assim temporárias. Um dado momento ele também tem que reconstruir a sua própria natureza, ou seja, a evolução do nível de água. Então, se faz necessário, sempre, em qualquer estado do país, como estou, eu trabalhei em 11 estados, requer a necessidade de sempre priorizar a água superficial e não a submersa. Trabalhando em 11 estados, quando o senhor chegou em Bauru, encontrou essa cidade de qual jeito, assim, dentro da sua visão técnica? Num nível crítico para ser trabalhado? Não, o nível crítico é um pouco exagerado. Ela estava necessitando
de ações e está sendo tomada. Por exemplo, nós estamos complementando com 4 postos, mais reservação, e agora estamos ampliando com essa PPB que a prefeita citou, estamos ampliando também, por sua vez, as ações sobre o Batalha, que logo eu posso externar a vocês. Nós estamos comprando uma escavadeira anfíbia com a finalidade de fazer um bom tratamento na extensão dos 21 quilômetros do Batalha, reconstruir a totalidade dele. Essa reconstrução requer dar carinho, atenção, para nós termos uma captação adequada. Vamos fazer uma barragem de contenção, onde nós vamos acumular em torno de 800 mil metros cúbicos para a fase crítica hídrica, quando houver, ou seja, nós estamos tentando amenizar o todo de abastecimento. Essa complementação dessa PPB que a prefeita citou, ela só vem a calhar e acrescentar um conteúdo bastante de entendimento, estudo, que nós estamos fazendo da melhoria do abastecimento em Bauru. Obrigada. Conversamos ao vivo com o presidente do DAI, engenheiro João Carlos Viegas da Silva. Obrigada mais uma vez, presidente. Rodrigo, devolvo para você. Tá aí, porque esse é o microfone do povo. O povo pergunta e a gente vem aqui e esclarece todos os pontos.